Ei, tudo bem? Oi, tudo bem? Faz sua pergunta nas suas palavras. Então, eu sinto, não é de hoje não, já me acompanha isso há muito tempo, mas mesmo agora na vida adulta, que uma parte minha, ela luta muito, como que eu posso dizer? Ela, ela tenta negar esse merecimento, mesmo quando chega algo bom na minha vida. É um sofrimento. E com isso me gera também rejeição. Não, desculpa, não é rejeição, como se eu fosse inferior. Por exemplo, uns anos atrás, para mim fazer a minha primeira viagem por Nordeste de avião, eu procrastinei um monte. Indo assim com meu marido, com família, eu tive que fazer terapia para poder viajar. Eu não aceitava. É assim, tudo que é muito bom, para mim, eu sofro. E um dia eu tive que fazer uma sessão com uma psicóloga aqui da minha cidade para me viajar, que eu coloquei, estava tudo pronto, eu falei que eu não iria nessa viagem, entendeu? Dando desculpa que eu não ia aguentar o voo, que é a primeira vez de andar de avião, tudo. Ela falou, Patrícia, você só tem que aceitar. Você só tem que colocar que você merece. E até hoje é assim. Resolveu? Te ajudou em alguma medida isso? Ah, eu consegui viajar. Então, É sofrido, mas eu vou. É sofrido. É sofrido, muito sofrido. Mas eu vou. porque é assim, ó. Quando eu entrei em contato com o trabalho, por exemplo, da Louise Hay, afirmações positivas, né? Eu gosto muito hoje de declarar intenções ao universo, mas não ficar repetindo que nem um papagaio, não. Por quê? Tem partes de mim que eu me sinto merecedor, por exemplo, se eu falo. Talvez com algumas partes isso ressoe. Partes que já estão despertas dentro de mim, partes que concordem com isso, partes que tenham histórias que saibam que eu me sinto merecedor. Às vezes, tem pessoas que só sentem aqui, não, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Mas lá dentro está dizendo, não. Não sente. Ok. E tem partes que estão dizendo assim, você não merece. E eu não gosto desse conflito, ficar falando para mim, não, é só aceitar que você merece. Tá, isso te levou, pelo menos sofrido, você foi viajar. Ótimo, as partes que concordam com isso, elas já concordam com isso. E para mim, as partes que precisam de atenção aí são essas histórias por detrás dessas partes que estão dizendo, não, você não é merecedora. Porque quando eu consigo ouvir, dar espaço a essas partes, elas vão me apresentar contextos, os aprendizados incorretos, incompletos, e aí eu vou conseguir trilhar esse caminho de completar esses aprendizados. Você sabia? Tem algo que a gente chama de lealdade sistêmica. Isso também interfere muito na nossa vida. Muito, muito, muito. Por exemplo, você sabia que 95% das pessoas que ganham prêmios grandes de loteria perdem tudo em até 3 anos? Isso são pesquisas assim feitas ao redor do mundo. Às vezes, atletas olímpicos campeões, depois a vida deles é uma porcaria, depois da medalha. Por quê? Porque existem partes lá dentro que aquilo não é aceitável. Né? Eu não gosto de chamar de programa, porque eu não acho que a gente é um robô, mas existe um modus operandi dentro de nós que aqui quer, o desejo quer, aqui entende que quer, eu sou merecedor, mas algo muito maior, mais profundo está dizendo não. E é por isso que a gente se sabota, né? Poxa, uma viagem é algo bom. Por que eu não vou? Por que eu não me sinto merecedora? Por que eu procrastino? Por que acontece isso comigo, né? Tem motivos aí dentro. Esses motivos não vão estar na sua cabeça. Se tivesse na sua cabeça, você já teria resolvido isso. Não estão no seu consciente, não estão no seu racional e não adianta continuar perguntando por quê. Então a pergunta primeiro tem que mudar. Tá? Então, se o porquê não adiantou até aqui, esquece ele. Ele vai continuar não adiantando. Mas talvez uma outra pergunta seria: a que essas partes
que não me deixam me sentir merecedora por completo estão conectadas? A que e a qual propósito? A que e a qual propósito? Quando a gente começa a se aprofundar e se aprofundar em vários trabalhos, é tão comum ver as pessoas chorando assim: mãe, você sofreu tanto. Por que que eu vou ser tão feliz? Seu relacionamento foi tão difícil, meu relacionamento é tão fácil. Vocês foram tão pobres e eu estou prosperando. Tem partes muito conectadas às dores dos pais, antepassados, do sistema. Digo mais, muitas dessas dores a gente já se conecta dentro do útero e toma decisões a partir delas. Isso que é um trabalho assim que não é tão simples e está longe de ser cognitivo dentro de nós. Mas dê espaço a essas partes, né? Elas têm um bom motivo aí para achar que você não se sente merecedora. A que elas estão conectadas? A qual propósito? A quais histórias? A quem? A quem? Experimenta mais tarde chegar na frente do espelho e se olhar pelo menos por um minuto nos seus olhos. E eu não vou falar para você fazer nenhuma afirmação positiva olhando nos seus olhos. Vou te ensinar um caminho de algo mais profundo. A afirmação positiva, por exemplo, ela é boa para dar cala-bocas em partes mais profundas. Eu não estou dizendo que é de todo ruim, não, mas ficar repetindo isso o dia inteiro e não dar espaço para ouvir partes mais profundas é insanidade. Para mim. Descobri muitos outros caminhos. Aí você chega lá no espelho e tenta dizer assim: você teve uma vida tão difícil e a minha está mais fácil. Não sinto que eu mereço, eu acho que não é justo com você. E aí você completa a frase, mãe ou pai. E aí você vê o que se encaixa lá dentro. E se não for isso, aí a gente precisa se sentar e descobrir desde aí de dentro. Mas quando eu falo isso, parece que algo acontece. O que acontece aí? Realmente ressoa muito dentro de mim. E com o decorrer do meu processo, da minha interiorização, eu descobri que eu tenho essa muita conexão com a minha mãe, que eu achava que tudo era do meu pai. Foi quando a gente começou. E eu vejo que eu sinto, já percebi, já comentei, já trouxe para o racional, que nem sei se é certo, mas eu trago, que esse sentimento é conectado com a minha mãe. E é uma dor, como se eu sentisse a dor da minha mãe. A minha mãe sofreu muito, a minha mãe foi rejeitada, a minha mãe não teve espaço, a minha mãe... Essa pessoa que você fala ressoa muito a minha mãe. É como se eu peguei a dor dela. Talvez no útero, no parto. Eu trago muito isso ainda no meu processo, que eu acho que tem que trabalhar, elaborar. Ressoa muito. Como tem, eu falei sobre lealdade sistêmica, eu sei que tem muitos consteladores aqui. Vou Eu nunca acrescentar. fiz. Ok. Recomendo. É um passo importante. Acho que aqui nem tem na minha cidade. Só não se torne a louca da constelação fazendo Não. 500 e achando que vai estar tudo ali, tá? É algo bastante importante. Eu me utilizo muito de várias coisas, mas eu vou contar algo aqui sobre lealdade sistêmica, o como é chamado na visão da constelação lealdade sistêmica. Todo caso que eu tive a possibilidade, inclusive o meu próprio, de explorar mais a fundo essa tal de lealdade sistêmica que faz uma, duas, 10 constelação e não consigo deixar o que é da minha mãe, não consigo deixar a dor dela lá, estou conectado com ela lá, já entendi tudo aqui. É um pacto inconsciente que eu fiz com ela dentro do útero. É um sentimento profundo, nem sempre está ligado à rejeição. Nem sempre. Eu vi uma pessoa escrevendo rejeição aqui, nem sempre está ligado a isso. Mas eu dentro do útero me conecto com as sombras da minha mãe. Todos nós tivemos dentro do útero, tem uma fase específica, a gente é inundado pelas sombras não elaboradas dos nossos pais e sistema.
E ali nós tomamos muitas decisões. Porque nós somos um espírito até então, tentando incorporar, corporificar numa experiência biológica. Tem muita consciência e tem muitas decisões. E depois se mistura tudo. Então, é algo, às vezes, eu vou dizer de uma outra forma, eu senti muito mais efeito nisso, dando espaço em trabalhos intrauterinos do que fazendo 1000 constelações. Porque muitas vezes as pessoas entendem, elas se frustram, eu já fiz, e eu não consigo. Porque é uma experiência visceral mais profunda onde está armazenado isso que você já sabe. Mas o que está segurando ainda, o que lá no fundo das células está guardado ainda, porque eu seguro, é muito mais profundo que é implícito. E quando a gente começa a tocar isso, é um outro passo de negociação. Ok, dê espaço a isso, não brigue com isso. Experimenta fazer esse exercício, depois compartilha em um dos grupos que você está lá como que foi, tá? Se você quiser. Obrigada. Valeu. Obrigada.